Faltam 16 minutos para as 10. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem muitas valências, já sabe disso. Há uma que é muito pouco falada ainda e é cada vez mais importante na nossa sociedade. O apoio a quem cuida informalmente familiares, os chamados cuidadores informais, que é um tema que tratamos aqui com alguma frequência, porque a verdade é que é cada vez mais urgente defender os seus direitos, os direitos dos cuidadores informais. O futuro das sociedades será avaliado pela forma como se conseguiu organizar para apoiar e para dignificar os cidadãos mais frágeis, os dependentes, os idosos. Ora, para este trabalho, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa conta com a ajuda de vários parceiros. Já ouvimos aqui a Ordem dos Farmacêuticos, outro parceiro é a Ordem dos Nutricionistas. E então, hoje na manhã da Renascença, vamos conversar sobre este tema com a Graça Ferro. Está em direto dos nossos estúdios em Gaia. Bom dia, Graça. Bom dia. É nutricionista, responsável pelo Serviço de Nutrição da Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Muito bom dia, bem-vinda à manhã da Renascença. Muito obrigada pelo convite. Começo por lhe perguntar, Graça, como é que a Ordem dos Nutricionistas disponibiliza este apoio aos cuidadores informais? A Ordem dos Nutricionistas está, sem dúvida, pronta para colaborar com os cuidadores informais na própria formação na área dos cuidados nutricionais prestados aos nossos idosos realmente dependentes e frágeis que estão no domicílio. Portanto, o nutricionista é, sem dúvida, o profissional de excelência para fazer este acompanhamento e para dar a formação necessária em termos de recomendações alimentares, técnicas necessárias para a alteração da consistência da alimentação, restrições ou necessidades acrescidas em determinados nutrientes que seja necessário para adaptar a alimentação destes idosos frágeis e dependentes que estão no domicílio. Sim, porque estes hábitos de alimentação saudável são fundamentais, não é? Podem fazer a diferença na vida da pessoa que está dependente, sim. Mas também do próprio cuidador. Exatamente, porque se realmente o idoso, o dependente, estiver com correto estado nutricional, sem dúvida que vai aliviar a carga que está subjacente a estes cuidadores informais na arte do cuidar. Um idoso bem nutrido é um idoso que recupera melhor a sua capacidade funcional, que além de estar com melhor qualidade de vida, vai permitir que possa ficar mais autónomo e, portanto, o cuidador também ficará feliz com esta recuperação do seu familiar ou amigo. Sem dúvida. Pergunto-lhe, Graça, como é que um cuidador informal pode ter acesso a este apoio? As pessoas que cuidam de pais ou de crianças, como é que têm acesso a este apoio? Seria muito importante que os cuidadores pudessem ter no seu centro de saúde, portanto este idoso e os cuidadores estão ligados a um centro de saúde, a uma equipa de saúde familiar e que o pudessem recorrer aos nutricionistas que estão nestes centros de saúde. Embora o número de nutricionistas ainda é escasso no Serviço Nacional de Saúde nos cuidados primários, nós somos cerca de só 100 nutricionistas nos cuidados primários, portanto o número está muito além do necessário, mas seria o ideal era que os colegas que estivessem no centro de saúde pudessem prestar esta assistência, tirar dificuldades, dúvidas aos cuidadores informais. Obrigada, Graça, pela sua participação aqui na Manhã da Renascença. Obrigada por essas dicas que nos deixou. Muito obrigada. Graça Ferro é nutricionista, é responsável pelo Serviço de Nutrição da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, na Manhã da Renascença. E hoje na Renascença continuamos a dar-lhe conta das formações e ações de apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa aos cuidadores informais. Entre outros tipos de apoio, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desenvolveu um conjunto de vídeos tutoriais que ajudam o cuidador informal a melhor compreender em diversas situações como melhor deve atuar no sentido de aliviar a tensão e cansaço aos seus familiares dependentes. Ora bem, aproveite para ao longo destas 3 semanas ver também alguns desses tutoriais em rr.sapo.pt. Entretanto, quero dar-lhe a conhecer mais um parceiro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa nesta missão de apoio aos cuidadores informais. Uma delas é a Ordem dos Nutricionistas e nos estúdios da Renascença em Gaia está a doutora Graça Ferro, é nutricionista responsável do Serviço de Nutrição de Saúde Local do Alto Minho e ainda vogal da direção da Ordem dos Nutricionistas. Doutora Graça Ferro, muito bom dia. Muito bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Ora, começo por lhe perguntar que quem está dependente normalmente tem dificuldade em preparar alimentos e também, claro, em alimentar-se. Que regras de nutrição são essenciais para quem é cuidado e para os seus cuidadores? Ora bem, realmente o estado nutricional dos idosos em Portugal é problemático. Portanto, nós temos idosos fragilizados com, como disse, a alteração da sua capacidade funcional no domicílio, que muitas vezes estão incapazes de preparar as suas próprias refeições e muitas vezes de se alimentarem autonomamente. Portanto, aqui assume um papel crucial os cuidadores informais na ajuda destes idosos, quer na preparação das refeições, quer muitas vezes também na administração das refeições, claro, a estes idosos dependentes. E há dietas eficazes e adaptáveis às diferentes patologias? Sim, sem dúvida. É importante nós podermos, e sobretudo o idoso, pela própria fisiologia do envelhecimento e muitas vezes também por patologias associadas a esse próprio processo do envelhecimento, muitas vezes tem comprometida a sua capacidade de se alimentar, porque tem dificuldade em engolir, em deglutir os alimentos, portanto vai acabar por ter dificuldade em engolir alimentos sólidos ou alimentos líquidos ou ambos, claro, e muitas vezes também a falta, por exemplo, de peças dentárias, de dentes, próteses dentárias desajustadas. Imagina um idoso que fica desnutrido e que depois a sua dentadura, a sua prótese acaba por não ficar ajustada, vai ter uma dificuldade imensa em conseguir se alimentar. Portanto, é possível aliviar-lhe alguns sintomas através da alimentação, exatamente, não é? Claro. Portanto, podemos ter dietas de consistência modificada, portanto, podemos fazer um creme da dieta, podemos ter que ter uma dieta com alimentos fragmentados, evitando alimentos secos, pegajosos, alimentos que se fragmentem com muita facilidade, para podermos ajudar o idoso na sua alimentação e para que ele o faça de uma forma segura, ou seja, que se alimente sem risco da alimentação ir para outro sítio que não o tubo digestivo. Porque muitas... Estando a alimentação intimamente ligada à qualidade de vida, como é que se deve promover o autocuidado dos cuidadores informais, por exemplo? Portanto, é importante, e eu acho que é muito importante, esta formação que é dada aos cuidadores informais. Os cuidadores informais devem ter uma noção da importância da alimentação como tratamento adjuvante e para a qualidade de vida do idoso. A alimentação tem um papel fulcral na qualidade de vida do idoso e é fundamental para um correto estado também de saúde. Daí a importância de fazermos uma formação a estes cuidadores sobre, por exemplo, a alteração da consistência das dietas ou ainda algumas particularidades que temos que ter de acordo com as patologias dos idosos. Por exemplo, dou-lhe o caso de idosos desnutridos, de idosos emagrecidos, em que muitas vezes é necessário aumentar o teor proteico ou o teor calórico das dietas e daí sabermos quais os alimentos que podem ajudar a enriquecer as dietas caloricamente ou a enriquecer as dietas em proteínas, quais os alimentos mais ricos em algumas vitaminas e minerais que vão ser importantes, por exemplo, em processo de cicatrização de feridas, para algumas patologias, sabermos que realmente é preciso diminuir alguma ingestão de sal, sabemos que os idosos fazem uma ingestão, na maioria, uma ingestão de sal superior ao recomendado e, portanto, superior a 5 gramas por dia. 85% dos idosos consome mais do que 5 gramas de sal por dia e daí uma grande prevalência de hipertensão e ser importante explicarmos técnicas para reduzir o consumo de sal, mas dando na mesma o prazer de comer, portanto incentivar o consumo de ervas aromáticas, de especiarias, que vão dar o sabor à alimentação, reduzindo o teor de sal, por exemplo, e portanto todas estas mensagens devem ser passadas a estes cuidadores informais, mesmo porque muitas vezes, desculpe só dizer-lhe, temos idosos ainda que precisam de uma via de acesso à alimentação, que não se conseguem alimentar via oral, pela boca, e vão precisar de uma sonda essa que pode estar colocada no nariz, ou no estômago, ou no intestino, e esses cuidadores vão ter que os alimentar e, portanto, saber que técnicas, como é que vão transformar a alimentação de forma a poder ser administrada por essas vias. Muito bem, ficam aqui então estes conselhos muito úteis para quem cuida de pessoas doentes, os chamados cuidadores informais. Doutora Graça Ferro, muito obrigado por ter estado Obrigada aqui na Renascença. Eu, foi um prazer estar com vocês. E antes, na manhã da Renascença. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado, Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Graça Ferro é nutricionista responsável do Serviço de Nutrição de Saúde Local do Alto Minho, do Centro da Unidade de Saúde Local do Alto Minho.
é ainda vogal da direção da Ordem dos Nutricionistas. Ora bem, além da formação de cuidadores e da sua capacitação em várias áreas, como a da nutrição, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa implementou o ano passado um projeto que se intitula Semana de Descanso do Cuidador. Pode ver em rr.sab.pt o vídeo que conta como foi o ano passado. Este ano esta iniciativa vai voltar a repetir-se com a ajuda de uma equipa constituída por vários colaboradores de diversos serviços da Santa Casa, ligados essencialmente à área de apoio social e de saúde. Vale mesmo a pena conhecer o trabalho da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no apoio aos cuidadores informais.